a nossa vida não será mais a mesma depois de hoje. Amém? Será que você pode cutucar a pessoa que está do seu lado e dizer isso para ela? Diga assim: a tua vida, depois de hoje, nunca mais e nunca mais será a mesma. Amém, irmão? Glória a Deus. Queria que você fizesse uma confissão de fé comigo, levantasse a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, seja o que for, desde que tenha a Bíblia, amém? E declarasse assim: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Diga: neste momento, eu abro meu coração para receber da vontade de Deus exposta nesta Bíblia. E a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aproveitar que você está com a sua Bíblia em mãos, abra lá comigo, por favor, em Tiago, no capítulo 1, no verso 2. Desde que o pastor Emiliano, ele comentou comigo que eu estaria ministrando neste domingo à noite para vocês, saltou uma palavra no meu coração, veio uma nota no meu espírito para ministrar contigo hoje. Amém? E essa nota resume-se em uma palavra que eu vou encarar como título dessa mensagem. Amém? Diga assim comigo: alegria. Alegria. Amém, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas na época que eu era muito religioso, irmãos, em que eu ia para os cultos, eu pensava ou achava que culto abençoado era aquele que eu chorava. Amém? E nada contra chorar, amém? De fato, nossas emoções são afetadas quando a presença de Deus está manifesta. Nosso corpo tem reações quando a presença de Deus é manifesta. Agora, irmãos, eu aprendi que não é o choro de Deus que é a minha força. Amém? Não é o choro do Senhor que é a minha força. Eu aprendi na palavra, irmãos, que é a alegria do Senhor que é a minha força. Amém, irmãos? Até algumas canções foram compostas declarando que se quisermos vitória devemos ir chorando, gemendo, não é? Vai chorando, gemendo, vai chorando. E eu, amados, me derramava em lágrimas em meio a cultos como este que nós estamos. Porque, amados, eu estava limitado aos meus sentidos para receber algo de Deus. E na verdade, irmãos, se limitar aos sentidos para receber algo de Deus não é a verdadeira fé em atuação. Porque a fé, ela não depende dos sentidos para crer. Amém, irmãos? Como Tomé, que precisou tocar nos ferimentos de Jesus, tocar nas mãos, tocar no lado, para precisar crer. E Jesus Cristo, ele disse: bem-aventurado são aqueles que não viram, porém creram. E a Bíblia, irmãos, nos deixa bem claro em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, que nós não devemos andar por vista. E poderíamos, amados, parafrasear esse texto, colocando todos os sentidos no lugar de vista. Amém? Audição, olfato, paladar, tato. Nós não devemos andar por estas coisas, irmãos. Não devemos andar pelos nossos sentidos, mas nós devemos andar pela fé, que é o estilo de vida de Deus para quem é justo. Você é justo?
Se não fosse importante, irmãos, para os nossos dias, para a nossa qualidade de vida hoje, em Cristo Jesus, andarmos pela fé, não estaria escrito na Bíblia por 4 vezes que o justo deve viver pela fé. E a fé, irmãos, contraria os sentimentos. Amém? Fé, muitas vezes, irá contrariar as nossas emoções. Fé se opõe àquilo que é natural. A fé, ela depende única e exclusivamente da palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé fica com a palavra de Deus, independente do que se sente. Então talvez você tenha vindo essa noite aqui cheio de problemas, atolado por problemas, e naturalmente falando, você quisesse chorar, se angustiar. Naturalmente, você pode até estar triste por situações que podem haver se levantado na sua vida, por más notícias que chegaram até você, por pessoas que te maltrataram, pelas contas que se levantaram. Mas sabe, irmãos, existe um relatório que ele é muito mais poderoso, muito mais eficaz do que estas coisas que o seu ouvido ouviu, do que aquilo que você está vendo. Esse relatório, irmãos, é o relatório de Deus ao nosso respeito. É o que a palavra de Deus diz de nós. Amém, irmãos? E a palavra nos diz que nós não devemos andar por vista, mas sim pela fé. Nos apegarmos à palavra de Deus, amado, independente do que esteja acontecendo. O que está acontecendo não deve determinar o nosso comportamento. Aleluia! Fala isso para o teu vizinho. O que está acontecendo não deve determinar o seu comportamento. Amém, irmãos? A tendência é nos apoiarmos, é nos inclinarmos para aquilo que é natural. É bem óbvio, irmãos, que nós não devemos desconsiderar aquilo que é natural, aquilo que é visível, amém, irmãos? Mas nós não podemos ficar com estas coisas. Devemos ficar com o que a palavra de Deus diz, ultrapassando barreiras, ultrapassando desafios, derrubando gigantes, avançando no Senhor, ficando com o espiritual e não com o natural. Isso é fé, amém, irmãos? E em Tiago, no capítulo 1, você abriu lá, no verso 2, olha que texto interessante, irmãos. Diz assim: meus irmãos. Então está falando com gente crente, amém? Está falando conosco essa noite, Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, ou maduros e íntegros, em nada deficientes. Que texto maravilhoso, amém, irmãos? Talvez para alguns, se essas pessoas elas tivessem sido responsáveis por fazer a montagem da Bíblia, essas pessoas elas rasgariam essa página da Bíblia. A Bíblia nos diz, irmãos, no verso 2 de Tiago 1, que nós devemos ter motivo de grande ou de toda alegria ao passarmos por provações. Parece ser contraditório associar alegria à provação. Não é verdade, irmãos? Porque quando nós pensamos em provação, imaginamos algo ruim, imaginamos algo não muito bom, imaginamos algo desconfortável. Associar alegria à provação é para gente que não é normal. Aleluia. Pastor, você está querendo me dizer que eu sou louco?
Em certos termos, sim. Diz para o teu vizinho aí, boa noite, louco. Sabe o que a Bíblia nos diz, irmãos? Que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Irmãos, é loucura você se alegrar diante de uma provação. O que é provação? São situações que se levantam em nossa vida para testar a nossa fé. Você sabia, irmãos, que conforme você vai conhecendo a Deus, conhecendo a vontade de Deus, revelada em sua palavra, você vai ser testado naquilo? Amém? Não que essa prova, não que esse teste venha de Deus. Testes vão acontecer, provas vão acontecer enquanto você estiver nesse mundo. Dificuldades vão surgir, adversidades vão surgir, circunstâncias vão surgir, perseguições vão surgir, tentações vão se levantar, problemas vão se levantar, tempestades vão se levantar, gigantes vão se levantar. Ah, pastor, se eu soubesse que eu ia ouvir isso do Senhor, eu já não tinha nem vindo do culto hoje. Mas, irmãos, isso é uma verdade. Problemas vão surgir, provações vão surgir, testes de fé. Jesus Cristo, em João, no capítulo 16, no verso 33, ele disse: eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas espera um pouquinho aí. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Em outras palavras, amados, ele estava dizendo para nós: se eu venci, tenha bom ânimo também. Sabe por quê? Porque você também pode vencer. O sistema deste mundo, irmãos, pertence a Satanás. Satanás, pasme você, ele está no controle deste mundo. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, a Bíblia nos diz: nos quais o Deus deste século tem cegado os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Satanás, ele é o Deus deste século, ou o Deus deste mundo. Este mundo está no controle de Satanás. E talvez você pense consigo mesmo agora: e agora, Senhor? O que será de mim? Pastor, e agora? Quem poderá me defender? Nem Chapolin Colorado, não é? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O diabo está no controle deste mundo. Este mundo não está no controle de Deus. Mas, deixa eu te dar uma boa notícia: Deus está no controle da sua igreja. Deus está no controle da sua igreja, se ela tão somente decidir crer, se posicionar na palavra. Quando nós nos posicionamos na palavra, demonstramos fé. E quando demonstramos fé, meu amado, é tudo que Deus precisa para manifestar a sua vontade em nossa vida. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia! Diga assim: Deus tem presentes, recompensas para mim. Diga: tudo que eu preciso é viver pela fé. Amém, irmãos? Enquanto estivermos neste mundo, situações irão se levantar. Não pense, irmãos, que o diabo está satisfeito com o teu crescimento. Não pense, irmãos, que o diabo está satisfeito com o teu conhecimento. Não, ele não está satisfeito com o teu crescimento. Ele não está satisfeito com o teu conhecimento. Tudo que ele puder fazer para parar você, ele vai fazer. Mas para crentes que estão cheios da palavra, cheios do Espírito,
Demonstradores da fé do tipo de Deus, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que consiga segurar. Aleluia! Diabo pode até se levantar, irmãos, mas ele vai ser derrubado. A Bíblia nos diz em 1 João no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 4, no verso 4, filhinhos, vocês já venceram o anticristo, vocês já venceram tudo que se opõe a Cristo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Chegaram dias na sua vida que ao invés de você encarar a provação com maus olhos, você vai encarar a provação com bons olhos. Eu vou dizer uma coisa para você, você não vai ver a hora de ver uma provação. Precisamos enxergar uma provação com bons olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque depois que ultrapassarmos aquela provação, lá na frente estaremos mais crescidos, estaremos mais maduros, estaremos mais perfeitos. Maturidade não é medida pelo tanto da palavra que se conhece. Maturidade é medida pelo tanto da palavra que se pratica. Aleluia! Não adianta, irmãos, nos enchermos de conhecimento sem que venhamos a praticar esse conhecimento. O conhecimento da palavra nos traz a responsabilidade de nos posicionarmos nela, independente do que sentimos. A carne, irmãos, sempre vai querer se opor às coisas de Deus. Nossas emoções, muitas vezes, aquelas que nós alimentamos durante muito tempo, sem antes conhecer a palavra, irão, amados, se levantar também. O diabo vai até usar sugestões, vai até usar pensamentos, jogando, soprando nas nossas mentes. Essas sugestões mentirosas, enganosas, sofismas. Mas, irmãos, se nós decidirmos ficar com a palavra de Deus, independente de sugestões do diabo, ou daquilo que nós sentimos, nós vamos, amados, sempre, sempre, sempre caminhar, andar em vitória enquanto nós vivermos. Deus não tem uma vida para você, irmão, de sofrimento desnecessário. Existem sofrimentos que são bíblicos, mas existem outros, amados, que são desnecessários. Você, por exemplo, ser perseguido por causa do evangelho, isso é um sofrimento bíblico. Você subjugar o teu corpo, ao teu espírito, ao teu coração, isso é um sofrimento bíblico. Você abandonar pai e mãe, deixar o seu lugar de origem, o seu lugar de onde você é natural, para cumprir o propósito de Deus, é um tipo de sofrimento bíblico. Agora, meu amado, você chorar constantemente por um problema que se levanta da tua vida, não é um sofrimento bíblico. Vai ter que me amar hoje, dobrado que nem tapioca. Não é um sofrimento bíblico. Padecer enfermidade, porque supostamente essa é a vontade de Deus para a sua vida. Não, isso não é um sofrimento bíblico. Amém, irmãos? Eu me lembro que eu me apegava muito àquele texto de Romanos, no capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu justificava os meus fracassos me apegando a esse versículo. Tudo indo de mal a pior ao meu redor, e eu dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é amar a Deus? Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. Amar a Deus é praticar a sua palavra. Se você decide, amados, praticar a palavra de Deus, eu quero te falar uma coisa: tudo vai cooperar para o seu bem. Nem sempre praticar a palavra de Deus vai ser, amados, confortável. Na maioria das vezes será desconfortável, mas essa é a melhor decisão que você poderia tomar. Saiba que nós devemos viver nesse tempo, nessa aliança em que nós estamos, numa vida no Espírito.
E a vida no Espírito, ela é inimiga de uma vida na carne ou baseada nas nossas emoções. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você, que é o teu agente motivador, aquele que trouxe os valores de Deus para dentro de você, e você pode decidir se apegar aos valores espirituais, que a vontade de Deus na sua vida irá se manifestar. O Espírito Santo, quando ele veio habitar em você, quando você nasceu de novo, trouxe valores como amor, trouxe valores como paz, trouxe valores como alegria. Você não pode, amado, dizer que não tem alegria se você está em Cristo. Se você está em Cristo, você tem alegria no seu espírito, você tem alegria no seu coração. Isso é sinal de que você pode viver nessa alegria em todo o tempo. A Bíblia nos diz, irmãos, que o reino de Deus não consiste em coisas naturais. O reino de Deus não consiste no comer ou no beber, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Diga assim: eu tenho justiça, paz e alegria no Espírito. Então esses valores podem fluir de você sempre que você dar crédito a eles. Você pode viver em paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a conflitos. Você pode viver em paz, a paz que excede todo entendimento. E você também pode, amados, dar umas boas risadas quando as coisas não estiverem bem. Chegou o tempo de você olhar para a aprovação e fazer assim para ela. Chegou o tempo de você encarar com os bons olhos, irmãos, estas coisas que se opõem à palavra de Deus. Quando você decide, amados, ficar com os valores de Deus em detrimento do que você sente, você estará liberando, manifestando o poder residente em você. A sua mente vai dizer assim: é loucura. O seu corpo vai querer resistir, mas decida ativar o poder existente em você. Decida ativar. Pastor, eu não sei como é que é isso não. Eu estou dando a fórmula para você. Vou dar 3 passos para a alegria. Primeiro passo, ha. Segundo passo, ha. Terceiro passo, ha. Olha para o teu vizinho e faz para ele, ha, ha, ha. Talvez você comece meio que com uma engrenagem enferrujada, meio como uma manivela, sabe? Ha. 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 A tua mente dizendo: que loucura. E talvez você pensando: eu estou fazendo papel de bobo nisso aqui. Ha. Ha. Mas daqui a pouco o teu passo de fé vai fazer com que o Espírito de Deus pegue com você. Daqui a pouco, meu amado, você vai começar a rir, dar boas risadas, assim, eu não digo descontroladamente, mas você vai ser contagiado pelo Espírito de Deus. E se você continuar nesse ritmo, é bem provável que você se estique todinho no chão de rir. Você sabia, meu amado, que quando nós decidimos rir, mesmo em situações que querem nos deixar tristes, se nós decidirmos rir, julgos que estão vindo sobre nós, pesos que estão vindo sobre nós, eles podem sair. A Bíblia nos fala a respeito de um óleo chamado óleo da alegria. Até mesmo se referindo a Jesus em Hebreus, no capítulo 2. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 2. Hebreus no capítulo 2. Quero ler algo contigo. Glória a Deus, glória a Deus.
Diga assim comigo: o pessimista vê dificuldade na oportunidade, mas o otimista vê oportunidade na dificuldade. Amém? Nós devemos ver oportunidade na dificuldade. Em Hebreus, no capítulo, vamos ler capítulo 1 primeiro. A Bíblia diz assim, verso 8: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui está se referindo a Cristo Jesus, porque ele decidiu, resumindo, sintetizando aqui, ele decidiu ficar com a vontade de Deus. Então ele foi envolvido por uma unção, amém, que poderíamos chamar como um óleo de alegria. Eu não estou falando que existe uma unção, um óleo diferenciado do Espírito que te traz alegria, porque como eu te falei, irmãos, você já tem alegria no teu interior. Agora existe uma unção que vem sobre aqueles que decidem crer, liberando os valores de Deus existentes no seu interior, que ativa essa alegria. E sabe de uma coisa, irmãos, eu acredito que essa unção, ela estará em operação essa noite aqui. E no capítulo 2 de Hebreus, vamos ler a partir do verso 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Poderíamos dizer, amados, que se nós decidirmos ficar com a vontade de Deus, assim como Jesus, ele ficou, nós experimentaremos do mesmo poder que acompanhou Jesus. Você sabe, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra, ele levava alegria. Amém? Ele não levava tristeza, ele levava alegria. Quem estava aflito, ele trazia paz. Quem estava enfermo, doente, ele trazia a cura. Quem estava triste, ele trazia alegria. Isaías 61, a Bíblia nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fez essa citação. E continuando em Isaías no capítulo 61, diz: anunciar aqueles que choram, que lhes dê uma grinalda, que poderíamos aqui utilizar uma coroa como exemplo. Grinalda, ao invés de cinzas, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. E também óleo de alegria, ao invés de pranto. Aleluia! Diga assim: ao invés de pranto, óleo de alegria. Diz para o teu vizinho: a alegria está aí. E vai vir uma unção sobre você essa noite para ativar essa alegria, se você crer. Todo pranto vai te abandonar essa noite. Aleluia! Óleo de alegria, irmãos.
Alguns pensam que isso é heresia. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Antigamente eu pensava que era mesmo. Está aqui um dos maiores juízes, de pessoas que se moviam assim, recebendo dessa unção e decidindo se alegrar. Eu me lembro, irmãos, de cultos que eu participei, que eu ficava olhando as pessoas rindo, e eu dizendo: eita, que carnalidade, olha isso aí, eita, está tudo fora, isso não é vontade de Deus não está vendo? Que escândalo, que escândalo, meu Deus do céu, coisa feia, que papelão. Eu dizia isso, irmãos. Agora deixa eu te falar uma coisa, aquelas pessoas saíam diferente do culto e eu saía do mesmo jeito. Pessoas saindo aliviadas, trocando o seu jugo, o seu fardo, pelo de Cristo, que é suave, que é leve, e eu lá, cheio de pesos, julgando as pessoas. Até o dia, amados, que essa palavra foi entrando, e foi entrando, e foi entrando. E aí Deus me pegou. Deus me pegou. E eu disse: se isso é de Deus mesmo, eu vou começar a fazer essa fórmula devagarinho. Eu com o pé atrás, no meu quarto, sozinho, sem que ninguém visse. Eu até abri a porta para ver se alguém perto. Fechei a porta e comecei. Ha. 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 Daqui a pouco eu estava estirado no chão, irmãos, rindo. Chega, estava com dor na barriga assim, sabe? Rindo. Naquele momento, irmãos, Deus tratou comigo, Deus falou comigo: não julgue o que você não conhece. Não julgue o que você não conhece. Amados, Deus deseja que venhamos para níveis mais profundos do seu espírito. E cada vez que Deus te atrai para esses níveis mais profundos, mais a sua vontade tem que ficar em segundo plano. Mais você tem que se negar. Existem, irmãos, inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a alegria do Senhor, fora aquele de Neemias 8:10 que eu já falei para você. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Quer dizer, quando nós estamos fracos por fora, pensando até mesmo em jogar tudo para o alto, em desistir, nós podemos nos alegrar no Senhor e sermos renovados no nosso homem interior. É como se Deus, quando nós decidíssemos nos alegrar, nos abastecesse por dentro e começasse a nos fortalecer. Se você aprender a depender de Deus, amados, nisso, se apegando a Ele pela fé, ativando o poder de Deus que está dentro de você, ativando essa alegria pela fé e vindo essa unção sobre a sua vida, eu quero te falar uma coisa, meu irmão: nada mais te para. Pode vir o que vier, pode surgir o que surgir, nada mais vai te parar. De fato, o diabo vai pensar duas vezes antes de te bombardear com alguma coisa, porque ele sabe que quando vier contra você, você vai decidir se apegar ao Senhor, você vai decidir se alegrar, feito igual ao profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele disse algo interessante. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira menta, nos currais não haja gado, contudo eu me alegrarei do Senhor e exultarei no dia da minha salvação. Eu exultarei. Sabe o que é exultar, irmãos?
Exultar é ter uma alegria excessiva. Sabe aquela alegria que você não consegue conter? É essa alegria. Em outras palavras, eu poderia dizer: pode faltar comida, pode não ter alimento na geladeira, vamos trazer para os nossos dias. As contas podem se levantar até nós. Ainda que eu seja despedido do emprego, ainda que eu tenha sido ofendido por um familiar, ainda que eu tenha sido injustiçado pelo meu patrão, pode acontecer o que for. Contudo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, chegou a hora de você começar a dar risadas, liberando a alegria do Senhor em meio a essas situações. Você começar a dar risadas, amados, para a falta, a dar risadas para as más notícias. Quando você decide rir, você está transmitindo duas mensagens. Uma mensagem para Deus e uma mensagem para o diabo. A mensagem para Deus é a seguinte: eu concordo contigo, Senhor. A mensagem para o diabo é a seguinte: é de zombaria. É de zombaria. Você pensou que ia me derrotar, né? Você estava querendo tirar minha paz, né? A primeira mensagem, que é endereçada a Deus, irmãos, alegra a Deus, porque nós estamos demonstrando ser imitadores de Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz, irmãos? Em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. E sabe o que o nosso Pai faz? Em Salmos do capítulo 2, no verso 4, a Bíblia nos diz que Deus ri dos seus inimigos. Porque Deus sabe que os seus inimigos não são páreos contra Ele. E se a Bíblia nos diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, e Deus ri dos seus inimigos, o que nós temos que fazer? Não, foi muito fraco. Se Deus ri dos seus inimigos e nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, o que nós temos que fazer também? Oh, aleluia! Devemos rir também. Essa unção que eu falei para você, que vem sobre aqueles que decidem ativar a alegria pela fé. Olha só o que diz Salmos 23, que se adequa perfeitamente à nossa realidade no presente, nesta nova aliança, muito embora tenha sido escrito na antiga. Mas olha só o que Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha... guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. Unge minha cabeça com... e o meu cálice... Aleluia! Deus preparando uma mesa diante dos seus inimigos. E assim como Ele ri dos inimigos, você pode rir também, rindo e participando da mesa do Senhor. O diabo aparecendo e você... Aí a unção vindo sobre você, ó. Paulo teve um entendimento, amados, tão enorme a respeito disso, que ele incentivou a igreja a se regozijar. Aleluia. Filipenses do capítulo 4, no verso 4, Paulo disse: ei, regozijai-vos no Senhor. Como se não bastasse, outra vez eu vos digo: regozijai-vos no Senhor. Nesse mesmo capítulo de Filipenses 4, Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ou seja, contente não somente quando as coisas estavam bem, irmãos, mas também contente quando as coisas estavam mal. Minha pergunta para você: como é que você vai demonstrar fé se você só pratica a palavra de Deus quando tudo está bem?
Que fé você vai demonstrar em praticar a palavra de Deus quando tudo está bom? Eu quero ver tu praticar a palavra de Deus quando tudo estiver ruim. Quando a provação chegar. Quando você não tiver motivos para se alegrar. Quando você não tiver motivos para sorrir. Você decidir se alegrar. Isso é demonstrar fé. Paulo disse: eu aprendi a viver contente, tendo muito ou tendo pouco. As coisas caminhando bem, as coisas caminhando mal. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi, vamos parafrasear aqui, eu aprendi a dar risada, tanto na bonança, quanto na tempestade. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo tinha consciência do poder existente dentro dele. Paulo tinha consciência de que a palavra de Deus era suficiente para ele. Paulo tinha consciência de que Deus o acompanhava onde ele ia. Paulo tinha consciência que nada lhe faltava, porque o Senhor era o pastor dele. Paulo tinha consciência, irmãos, independente das pressões que pudesse levantar, das adversidades que pudesse levantar, ele disse: ei, regozijai-vos no Senhor. Se alegrem, fiquem firmes, não retrocedam, liberem fé, experimentem do poder de Deus. Amados, existem muitos crentes frustrados no meio da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem rido pouco. Eu não consigo, amados, eu não consigo ver um evangelho genuíno na vida de alguém que é muito sisudo, muito carrancudo, muito sério. Não consigo. Esse não é o evangelho genuíno. Já pensou alguém assim? Vai cumprimentar os irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo. Mas o irmão está tão sério. Eu estou alegre por dentro. Como é que alguém está alegre por dentro e não externa essa alegria por fora? Tendo em vista que o coração alegre aformoseia o rosto. Não tem como ser alguém alegre sem mostrar os dentes, irmãos. Não tem como ser alegre sem expressar essa alegria do lado de fora. O diabo quer que você ria pouco. Porque se ele ri pouco, ele vai prevalecer contra você. Mas se você começar a rir da cara dele, ele vai vir por um lado, vai te contrarindo, vai vir pelo outro, vai te contrarindo, vai lançar uma pressão sobre você, vai te contrarindo, vai se levantar uma dificuldade contra você. Você rindo, ele vai dizer: meu Deus, olha, recorrendo a Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse crente só ri. Esse crente só ri. Você tem todos os motivos para ficar sério, irmão, mas você decidiu rir, mostrar seus dentes. Olha o que diz Salmos de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, éramos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. E se dizia entre as nações, por causa das risadas e por causa dos cânticos: grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha como é que se aperceberam que Deus tinha feito grandes coisas na vida deles: pelas risadas e pelos cânticos. Sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Amado, Deus tem feito grandes coisas na sua vida, com essa alegria toda no seu rosto. Aleluia. Quando você decide se alegrar, meu amado, você causa uma explosão tão grande do poder dunamis de Deus naquilo que o diabo tenta lançar sobre você.
Fique certo de que isso que eu estou dizendo não tem nada a ver com o diabo não, irmãos. Não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com liberdade. Porque quem é escravo do choro ainda está na religião. Aleluia. No lugar do pranto, olhe de alegria. A Bíblia nos diz que nós devemos ser escravos da justiça. E justiça traz à tona os valores de Deus. Você precisa ser escravo da alegria. A tristeza tem que desaparecer na sua vida. Ainda que sentimentos tentem deixar você triste, amados, não permita que eles permaneçam. Decida se alegrar no Senhor. Liberar a alegria do Senhor, que é a sua força. Liberar a alegria do Senhor, que ativa o poder de Deus na sua vida, te deixando leve, te deixando suave, te deixando tranquilo. Tem pessoas aqui essa noite que precisam rir para ficar leves. Tem até pessoas aqui essa noite que precisam rir para serem curadas. E tem pessoas aqui que precisam rir para que venha a provisão. Aleluia. Pai, eu queria tanto ser pleno na tua presença. Então está aí. Está aí, mais algo que você tem que fazer. Rir. Rir. Quando você menos esperar, irmãos, as bênçãos de Deus vão pipocar na sua vida. E depois que você descobrir isso, você nunca mais vai querer deixar de rir. Rapaz, não é que esse negócio funciona mesmo, rapaz, eu vou rir mais. Não é que esse negócio funciona. Amado, deixa eu te incentivar a fazer um teste. Tá pegando já aqui, tá pegando. Sabe? Eu não sei como é que chama aqui aquele milhozinho de pipoca, né? É milho de pipoca, né? Que você coloca com óleo na panela, aquele monte de milho, aí começa, pá! Você mexendo a panela e pá! Pá! No óleo e no fogo, ó. No óleo e no fogo, o fogo e o óleo. Já está começando aqui, ó. Queria te incentivar a fazer um teste essa noite. Rapaz, eu vou entrar nesse negócio aí. Eu vou rir. E você que as engrenagens estavam um pouco enferrujadas, fazia tempo que você não ria, chegou o tempo da restauração das risadas. Ou você vai deixar o diabo rir por último? Cada vez que você fica sério, o diabo dá risada. Mas cada vez que você dá risada, o diabo fica sério. Quem é que vai rir por último? Você ou o diabo? Meu Deus, eu não acredito não. Vou perguntar de novo. Quem é que vai rir por último? Você ou o diabo? Diga eu! Eita glória! Eu falei, tá pegando. Deixa ela bebendo. Oh, aleluia! 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 O Espírito da liberdade. O Espírito da liberdade. O Espírito da liberdade. Julgos sendo despedaçados em nome de Jesus. Julgos sendo despedaçados em nome de Jesus. Oh, aleluia. Chegou o tempo, meu irmão, de você rir, para que a insônia deixe você. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Para que os valores de Deus se aflorem em você. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha.
A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é o seu remédio. A alegria do Senhor te renova. A alegria do Senhor te levanta. A alegria do Senhor te põe de pé. A alegria do Senhor te cura. A alegria do Senhor te basta. A alegria do Senhor é suficiente para você. Se você soubesse, amados, que o diabo tem investido na sua vida, tem investido na sua família, tem investido nos seus filhos, e ele e um bando de demônios tem dado muitas risadas, porque não tem visto iniciativa tua de fé. O que você faria, meu irmão? O que você faria essa noite? E aquele teu familiar preso às garras de Satanás, e você tem chorado tanto em sofrimento, chegou o tempo, foi de você rir a conquista desse seu parente. Ri aqueles que sabem que são vitoriosos. Ri aqueles que sabem que Deus é por eles, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sobre todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo: a minha fé, a minha risada. Aleluia. Diz pro teu vizinho: pega ele, Jesus. Olha como o diabo é, irmãos, tentando trazer um pensamento para a igreja, dizendo que risada é do diabo. Olha, o diabo não tem alegria. Como é que a risada pode ser do diabo se ele não tem alegria? Como é que risada é do diabo? Como? A consciência da presença de Deus na sua vida vai aumentar. E você vai considerar cultos abençoados aquele que você dá risada. Porque não é quer vitória, vai chorando, geme e chora. É quer vitória, vai sorrindo e se alegrando. Vai sorrindo e se alegrando. Vai sorrindo e se alegrando. Vai zombando do diabo onde você está aí. Eu vou dar um gostinho. Lembre-se, querido, eu não posso rir por você. Não me diga que não está vindo uma vontadezinha de rir, não, porque aí você pega. O impossível está a uma risada de distância. O milagre está a uma risada de distância. O que você precisa está a uma risada de distância.
Minha oração é para que você saia daqui essa noite com a barriga doendo de tanto rir. Naquele dia a carga será tirada dos seus ombros. O jugo será tirado do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você nunca tenha ouvido essa mensagem. Por causa disso você continua preso. Talvez você nunca tenha ouvido essa mensagem. Mas essa é a mensagem que vai te libertar. Não é a mensagem que te deixa envolto a tristezas, a sofrimentos, mas é aquela que você se envolta todo pela alegria do Senhor. E se você decidir rir essa noite, eu declaro sobre a sua vida que ainda essa semana o que você precisa vai chegar. Vou falar em hebraico agora. Se você rir, o que você precisa essa semana vai bater a tua porta. Tá pipocando milagre aqui, irmãos. Tá pipocando milagre. Você pode ficar em pé. Fica em pé onde você está aí. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh! Oh! O teu povo, Senhor, desfrutando da tua alegria. O teu povo sendo renovado na tua alegria. O teu povo sendo fortalecido por tua alegria. Lembre-se, maturidade não é medida pelo tanto de palavra que se conhece. É medida pelo tanto de palavra que se pratica. Saia da zona da mediocridade e da imaturidade e vá para um lugar extraordinário em Deus. Praticando algo simples. Um dos valores de Deus que Ele implantou no teu espírito: alegria. Eu não tenho motivos para sorrir, pastor. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provação. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provação. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provação. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. O teu tempo chegou. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tempo do milagre chegou. Ei. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. O tempo da conquista chegou. Oh. Então se alegre. Então celebre.
Então festeje, então ponha pra fora aquilo que o Senhor te deu, os valores do Senhor no teu coração. Alegria, 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 a alegria te renova, a alegria te fortalece.